Meus caros, antes de propriamente aprofundarmos no sentido mais apropriado desta nossa celebração, preciso fazer-vos ver as realidades antagônicas que não dizem nada acerca do título de rei dado a Jesus. Em primeiro lugar, precisamos tirar toda espécie de fantasia que temos acerca da realidade de um rei, de uma rainha, de uma princesa ou de um príncipe. Não estamos falando daquela verve emocional que se faz todas as mesuras, os salamalecos diante de alguém que possui realeza. Eu não estou falando de conveniências humanas quando falamos de Cristo enquanto Rei. Do outro lado, precisamos tirar do horizonte de nossas mentes aquela espécie de preconceito, fruto de nossa ideologia republicana, que olha para um rei e vê simplesmente um usurpador do poder. Assim são os reis e toda a ideia que se faz ao redor de um rei depois da pérfida Revolução Francesa. Não estamos falando de Cristo como rei, nem em sentido de um monarca absolutista, usurpador de poder, e tampouco dos reis e dos príncipes como nas fábulas infantis. Ao falarmos da realeza de Cristo, estamos diante de um fato essencial. Cristo, como o Verbo eterno do Pai, como o modelo supremo pelo qual o mundo foi criado. Ele é rei porque a partir de seu próprio ser, o mundo ganha o ser. A partir de sua imagem, o mundo ganha forma. Ele é o rei porque ele é o proprietário de tudo. Ele é rei porque possui a autoridade de modo absolutamente fiel à ideia de autoridade. A autoridade é uma qualidade moral de quem é autor. Seja do ponto de vista meramente humano, da ordem social, assim deveria trabalhar uma autoridade entre nós, seja do ponto de vista divino, porque Cristo é o autor do mundo. Mas esta autoridade de Cristo, reconhecida por nós, não é suficiente se ela não se transforma no nosso modo de viver. Celebrar a festa de Cristo, o Rei do Universo, é reconhecer, sim, Ele como o Verbo eterno de Deus, é reconhecê-lo como Criador de todas as coisas, é reconhecê-lo enquanto Imperador por sua suprema autoridade, é reconhecê-lo como o chefe visível da Igreja. Mas, sobretudo, celebrar a Cristo Rei é reconhecê-lo como Imperador de nossas inteligências, de nossas vontades, de nossos corações. E, por favor, não percam seu tempo com uma análise sentimental sobre esse império de Cristo. No Evangelho, Nosso Senhor coloca de modo absolutamente claro esta realidade que estou falando. O Senhor está dizendo que, segundo o Evangelho de São Mateus, será posto em seu trono de glória para julgar os bons e os maus, os cabritos e as ovelhas, os que vão para o inferno e os que vão para a glória eterna. Esta jurisdição absoluta de Cristo se dá por causa de seu exemplo de amor. Esta autoridade que provém de Cristo, mais do que o uso de uma jurisdição determinada, é a autoridade, repito, daquele que é autor, daquele que produz
E, portanto, se Ele é o governo que nos faz viver o amor, Ele é o próprio amor exercido entre nós. E somente nesse sentido somos capazes de entender o que Cristo diz com todas as letras, que vai separar os cabritos das ovelhas, os maus dos bons. E qual é o critério? É o critério do bom sentimento? O critério da boa índole? O critério da boa intenção? Não. Lembram-se de boa intenção? O inferno está cheio. O caminho para o inferno é pavimentado dessas nossas vaidades, de querer sermos aquilo que não somos, bons. O Senhor diz com todas as letras que vai separar os bons e os maus a partir de suas atitudes. E isto precisa ficar gravado em nossas memórias e em nossas inteligências. Deus não está preocupado com o que sentimos por Ele. Ele está interessado no que fazemos por Ele. E isso faz toda a diferença, sobretudo nesta nossa sociedade superficial, em que reduzimos coisas como o amor a um mero sentimento. E isso nos faz ver, por exemplo, pessoas que entram num caminho de pecado, vivem no pecado e acham que estão bem porque não fazem mal a ninguém. Quem entra no caminho do pecado, só a sua escolha pela desobediência a Deus já mostra que não ama a Deus de verdade. Pode ter bons sentimentos, pode achar Deus o seu amiguinho, pode achar Jesus gente boa, mas o fato de escolher o pecado por si só diz que não ama a Deus. Aqui temos diante de nós uma problemática tremenda, porque nós queremos forçar Jesus a nos aceitar, não enquanto pecadores, mas nos aceitar a prática do pecado. Enquanto pecadores, Ele já nos salvou. Não sei se os senhores se lembram, mas nós fomos salvos quando ainda éramos pecadores. Não está em jogo aqui se Deus ama ou não os pecadores. Aqui está em jogo se Ele tolera ou não o nosso pecado. A prática de nossas malícias é inconcebível que eu, produzindo pecados e escolhendo a malícia e a maldade, ainda tenha a esperança de estar agradando a Deus. É uma contradição em si, é um erro e é o caminho mais liso para o inferno. Jesus diz com todas as letras: aqueles os quais são os bons, segundo a imagem do Evangelho, vinde benditos do meu Pai. Por quê? Porque eu estava com fome e destes de comer. Eu estava estrangeiro, estava nu, estava doente, estava na prisão, e tivestes comigo amor. Porque me vestistes, porque me destes de beber, porque me visitastes. São as obras de misericórdia. O Senhor está dizendo que os benditos de seu Pai, aqueles que fazem parte do seu reinado, são aqueles que agem objetivamente na produção do bem, na produção da misericórdia. Se os senhores prestarem atenção, nós temos um ambiente que tenta nos convencer do contrário. Vou citar-lhes apenas um exemplo. Quem não se lembra daquela maldita propaganda de cidadania? Não dê esmolas. Lembram-se disso? Pois bem, esta propaganda só é possível num ambiente onde nós, por nossa própria delicadeza de atenção, por nossa própria brilhanteza de inteligência, e por nossa perfeição e retidão morais,
somos capazes de olhar para o bêbado que nos pediu um dinheiro na rua e dizer para ele: não vou te dar esmolas, porque eu quero te dar a dignidade. Contemple a minha perfeição, a minha retidão moral, o meu sucesso, o fato de eu ser um cidadão melhor do que você, e por isso eu não vou te dar esmolas. É assim que o nosso mundo age. E foi isso que Jesus mandou nos fazer, dar cidadania e não esmolas. Ele nos mandou dar esmola. E sabem por quê ele nos mandou dar esmola? Porque quando você tira da sua riqueza e dá ao outro, você está sendo generoso como Deus, que nos ama. Ele não mandou a gente julgar o próximo. Você, quando olhando para aquele mendigo, aquele bêbado que te pediu uma esmola e diz a ele não porque não tenha, mas porque simplesmente acha que vai ser indigno o uso do teu dinheiro que foi dado a ele, simplesmente já saiu do reino de Cristo. Porque está tentando dar ao mendigo, não a imagem da misericórdia gratuita de Deus, mas a imagem da tua própria bondade e perfeição. Se você ainda tem reticências ao dar uma esmola porque acha que o outro não merece, meus parabéns. Aplique o mesmo critério, como se você fosse Deus, mas para você mesmo. Você é o dono do céu. Você merece receber o céu? Você daria o céu para si próprio? Quem for honesto saberá que não merece o céu, que não merece a misericórdia, que não merece o amor de Deus. Por que estou lhes dizendo isto? Porque este é um exemplo onde fica claro se o nosso coração pertence a Cristo ou não. Se as nossas inteligências já pertencem a Cristo ou não. Porque dizer do reinado de Jesus não é pintá-lo com uma coroa gloriosa, mas é dizer se o meu coração, se a minha vontade já pertencem a Ele de tal sorte que não importa se o outro merece ou não a esmola que pediu, mas eu a dou porque Cristo me mandou dar. Isto fica muito mais claro se nós nos voltarmos para a primeira e a segunda leitura. Na primeira leitura, Deus diz ao profeta Ezequiel: eu mesmo vou apacentar o meu rebanho. Os senhores estão vendo Cristo por aqui com o seu cajado tangendo o rebanho? Os senhores são capazes de ver Cristo caminhando na rua, guiando as almas? Não, é? Porque quem estiver vendo, por favor, me procure. Tem um ótimo psiquiatra para me indicar. Por óbvio que Cristo não está aqui, fisicamente, tangendo suas ovelhas. Como então pode ser verdade isso que está na profecia? Eu mesmo vou apacentar o meu rebanho? Está no mesmíssimo horizonte daquilo que acabo de dizer sobre as obras de misericórdia. Como é que Cristo é o pastor da minha alma? Se são os critérios de Cristo que governam as minhas atitudes. Ele continua a cuidar dos famintos nas minhas mãos, quando eu, por obediência a Ele, dou o alimento ao mais pobre. É Cristo que continua a cuidar dos encarcerados, quando eu, por obediência a Ele, visito os que estão presos. Cristo continua a curar as feridas dos doentes, quando eu, obedecendo a Ele, visito aos doentes. Na segunda leitura, isso então fica ainda mais claro, porque São Paulo diz aos Coríntios que Cristo é posto entre nós como
primícias dos que morreram. Primícia, lembra os senhores alguma palavra? Primeiro, não é? Primeiro e príncipe é a mesma coisa. Primícias, primeiro, príncipe. Jesus é o príncipe daqueles que morreram. Por quê? Porque nele ressuscitarão, como ele, em primeiro lugar, ressuscitou. Então, São Paulo está ensinando aos coríntios que a graça de Cristo, a graça de ser o príncipe, a graça capital, alcança os seus membros. À medida em que esses membros sejam dóceis, a graça de sua cabeça, a graça de sua coroa, a graça de seu príncipe. Mas São Paulo também diz na mesma leitura que não só Cristo tinha uma capitalidade sobre a humanidade. Como em Adão, todos morreram. Em Cristo todos reviverão. A graça capital de Cristo é a graça daqueles que vão reviver. Mas Adão também tinha uma capitalidade. Mas qual foi a capitalidade de Adão? A morte. Observem, mais uma vez estamos diante daquela divisão que nos traz o Evangelho. No Evangelho, Jesus dividia entre os bons e maus, entre os cabritos e as ovelhas. Aqui São Paulo divide a humanidade sobre aqueles que estão sob a capitalidade de Cristo e com ele ressuscitarão, e os que estão sob a capitalidade de Adão, e por isso vão para a morte. Dizer que Cristo é o nosso Rei é dizer que nós rejeitamos esta capitalidade de Adão. É dizer que nós não somos aqueles que por orgulho tentam definir o bem e o mal, o certo e o errado, o feliz e o infeliz. Adão, quando pecou porque na sua desobediência ele se pôs no lugar de Deus, julgando o que era a felicidade e o que não era, e por isso ele comeu o fruto daquela árvore. Do mesmo jeito que alguém, quando um pobre estende a mão pedindo a esmola, julga se aquele pobre pode receber ou não a sua esmola. Quem faz isso não é filho de Cristo. Quem faz isso continua sendo filho de Adão. Muito cuidado, meus caros, porque nessa pretensão adâmica de sermos bons e perfeitos, nada mais do que esta soberba querendo constituir o mundo. Porque aqueles que são de Cristo produzem obras, concretíssimas obras de obediência e de misericórdia, sem julgar o próximo. Tomem muito cuidado, porque nós brasileiros temos uma tendência pérfida de reduzir os conteúdos de nossa fé a um mero conteúdo simbólico e sentimental. A obra de misericórdia não está dizendo que você tem que gostar do fedor do mendigo. A obra de misericórdia não está dizendo que você tem que ter prazer em tirar o seu rico dinheirinho e dar ao outro. A obra de misericórdia não está falando que você tem que gostar de cuidar dos doentes e daquelas feridas pútridas. A obra de misericórdia não está falando que você tem que gostar de alguém que cometeu um crime e por isso está na cadeia. A obra de misericórdia está dizendo unicamente que como Cristo você tem que amar, e ponto final. Porque Cristo, como o príncipe, como o regente da humanidade, amou a você que não merecia o seu amor, amou a mim que não mereço o amor de Deus. Repito pela última vez, muito cuidado com essa tendência a romantizar a religião.
Porque você então está se sentindo uma pessoa ótima, um santinho de altar, porque não deu esmolas para aquele bêbado, porque não foi visitar na cadeia aquele cruel e terrível e safado bandido. Muito bem, continue pensando assim, e você continuará a pertencer ao reino de Adão. Converta os teus pensamentos, e somente assim vai poder dizer de verdade que Cristo é o teu